Jones. Fala aí, galerinha. Hoje eu vou estar ensinando aqui como você está ganhando muito dinheiro aqui no Free Litecoin. Você pode estar ganhando aí até 4 Litecoins por hora. Você vai vir aqui, faz o roll. Você resolve captcha e faz o roll. Dependendo do número da sorte aqui, você pode estar ganhando esses valores. Geralmente sempre sai esse primeiro aqui. Mas vai que você tira a sorte grande de tirar 4 Litecoins aí. Vai dar um total aí de uns R$1.300. Em torno disso. Só que a estratégia hoje aqui vai ser no múltiplo, que é praticamente igual o Free Bitcoin. Vamos estar aqui. Deixa eu mudar aqui o dinheirinho só para versão do computador. Que eu tô no celular aqui, só que eu deixo conectado o teclado do computador. Por causa dessas opções aqui. Que você consegue estar bem mais acessível e mais rápido para estar fazendo as apostas. Então aqui é o seguinte, vamos botar aqui 95% de chance, só que aqui em cima a gente vai pagar um zero, tá, 125 para ganhar 7. Só que aqui, como é a minha primeira vez que eu tô apostando hoje, vou apostar 250 para ganhar 13. Eu vou estar aqui apostando em bet low, porque eu acho que o sistema é mais induzido a lhe dar números baixos do que números altos. Por isso que é bem difícil você tirar lá na tabela principal 4 Litecoin por hora. É o que eu acho. Então aqui é o seguinte, a gente vai jogando, mas lembrando que você pode jogar tanto em bet low quanto bet high. Quando a gente perde, a gente dobra o valor da aposta. Eu vou dobrar para 4.000, porque se eu perder de novo eu vou ter banca para dobrar e ganhar mais ainda. Só que eu vou ganhar aqui 211. Eu perdi 250 para ganhar 211. Eu vou dar um bet low, ganhei. Só que se você prestar atenção, antes de eu perder esses 250, eu já tinha ganhado vários de 13, frações de 13. Então, pra mim ainda tá saindo lucro. E a gente vai continuar aqui apostando. Com certeza eu vou recuperar o que eu perdi e ganhar bem mais. A gente continua aqui apostando. Aí vamos esperar vir o vermelho. Lá, vamos tentar subir pelo menos aí uns... Vou subir aqui pouco, vou subir 1.000. Eu já cheguei a subir 10.000 em um dia. Ou mais de 10.000. Só que eu vou subir aqui, hoje aqui, no vídeo eu vou subir 1.000. Só para o vídeo não ficar muito longo. Para vocês verem essa estratégia aqui. Se você gostou, deixa o like, não se esquece. Qualquer dúvida aí vocês podem estar comentando. E essa é a estratégia aqui que eu vim passar hoje. Mesmo do 95% de chance que eu já ensinei aqui em 2 vídeos anteriores, você pode estar aderindo a alguma delas. Só que essa daqui é para quem já tem uma banca meio que maior, não digo grande, uma banca grande, porque o Litecoin não vale muito igual o Bitcoin. O Litecoin hoje em dia está valendo aí em torno de uns R$250. Olha lá, a gente perdeu, a gente dobra. Eu poderia apostar mais alto para ganhar 421, só que eu vou apostar 8.000. E eu não vou apostar 8.000 porque minha banca, se eu for dobrar para ter esse ganho todo em cima do 8.000 que eu vou perder, eu corro um risco muito grande de zerar minha banca. Por isso que eu prefiro apostar aqui 4.000 para ganhar 211 e recuperar a perca apostando em 3 em 3, ganhando ali devagarzinho. Esses jogos assim de azar, se você souber, você tem um dinheiro bom aqui. Todo dia eu faço isso aqui, toda hora. Eu venho aqui, jogo umas 3 vezes, 4 e paro. Por quê? Eu não fico aqui o dia todo? Porque é um jogo de azar. Aqui você tem que controlar as emoções e ir sem ganância. Você pode prestar atenção. Quando você joga na ganância, você acaba perdendo praticamente tudo. Na Free Bitcoin mesmo, eu tava com uma banca de 30.000 satoshis. Fiquei apostando, se empolguei apostando e ganhando. Chegou uma hora que eu perdi tudo. Por isso que é sem ganância, devagar, chega lá. A estratégia aqui é essa, ó. A gente começa apostando, ó lá.
3.600. Vou tentar subir aqui pelo menos 1.000 litotes nesse vídeo, só para não ficar muito grande. Perdeu, dobra. Aposta, ganhou. Essa estratégia aqui, ela nunca me deu 3 derrotas em sequência. Já ocorreu de me dar 2 derrotas seguidas. Também pode acontecer de você ter uma derrota, você apostou, você tem uma vitória, depois você aposta e outra derrota, acontece também. Ou 2 derrotas, uma vitória e mais uma derrota, mas nunca veio 3 derrotas seguidas. Se no seu veio, deixe aí nos comentários. Mas é isso, olha lá, já estamos subindo para 804.000. 804.000. Agora eu vou esperar só vir mais um vermelho. E eu dobro e paro de apostar. Lembrando que eu já cheguei a fazer 10.000 satoshis, litotes, né? Com essa estratégia. Mais de uma vez no dia. Mas sem ganância. Vamos saber apostar. E rapidinho aqui você consegue um Litecoin. Perdeu, agora a gente dobra. Você pode ver que eu já subi logo 804.000 rapidinho. Apostei, ganhei. Você vê que eu não tive 2 derrotas seguidas nesse vídeo. Vamos subir aqui para 4.500. Tentar pegar os 4.500. Você vê que sobe rapidinho. Essa estratégia aqui é para você ganhar mesmo. 95% de chance. 4.500. Pronto. Já tivemos um lucro bastante aí do que a gente ganha ali por hora. Você fazendo isso aqui, você vai dobrar o seu ganho por hora, você vai dobrar aqui seu dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro aqui com isso. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como eu faço para ganhar bem mais vitórias. Eu uso 2 contas da Free Litecoin. Eu tenho 2 contas do Free Litecoin App também. E eu vou estar mostrando o meu saldo na carteira em 15 dias. O tanto que eu já consegui com essas faucets em 15 dias. É muito dinheiro. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa o like. Carregou a página, fazer aqui o roll, o free roll com vocês. A gente resolve o captcha. Manda verificação. Pronto. Roll number 1825 e o win. É isso. Valeu. Fui.